Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NR35 comentada e ilustrada em vídeo. E hoje vamos dar continuidade, né? Na aula passada trabalhamos o item 1.1 e hoje vamos falar apenas do item 1.2. Tá? Se você está vendo esse vídeo através do nosso canal no YouTube, já se inscreve agora, deixa um joinha aí, um like, clica no sininho, deixa seu comentário, deixa sua pergunta ou participa do nosso curso também. Sempre a gente deixa o link abaixo para você se inscrever no nosso curso. Lembrando, sempre eu começo iniciando dando lembrete, tá? Para algumas pessoas que estão vendo no YouTube, que esse curso é possível você ter 2 certificações. Se você está na nossa plataforma, você já escolheu Supervisor de Trabalho em Altura ou Gestão de Segurança em Trabalho em Altura. A gente manda um material já adicional, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Quem está na plataforma, deixa seu comentário dentro da plataforma ou entre em contato do nosso WhatsApp, que sempre eu deixo abaixo e no final do nosso vídeo. Mas vamos lá, o que interessa. Então, item 1.2, ele vai tratar do que é o trabalho em altura. Tá? Então, a regra é clara, Galvão, né? Quando o Arnaldo diz isso, então a gente vai entender aqui que a regra realmente ela é bem clara em relação a isso, tá? Então, o que é que diz a norma? A norma diz assim: considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Então, vamos trabalhar bem legal esse item. Não vamos ler de forma irresponsável nem ligeira, porque eu sei que todos estão aqui para aprender da melhor forma possível e aplicar corretamente. Então, veja só, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender. Considera-se trabalho em altura o quê? Quantas atividades? É só atividade de solda? É só atividade de pintura? É só a atividade de inspeção? Não. Toda atividade. Toda é toda, não há exceções. Desde que seja executada. Primeira coisa aqui, gente, olha, acima de quantos metros? Acima de 2 metros do nível inferior, ou seja, um nível de referência, um nível lá de baixo. Eu vou dar alguns exemplos a vocês de tipos de níveis diferentes no próximo slide para você entender melhor e não ficar dúvida nenhuma se a atividade é altura ou não. Essa questão dos 2 metros, a gente viu na primeira aula que a NR35 ela trata de requisitos mínimos. Então, no mínimo, devemos considerar acima de 2 metros. Mas abaixo de 2 metros, se a empresa quiser caracterizar internamente através de um procedimento interno, eu já vi muito isso aqui no Brasil. Exemplo, quando eu trabalhava na Coca-Cola, antes de existir a NR35, a gente seguia um padrão lá americano que era a partir de 1,80 m. Braskem, algumas empresas, é 1,5 m. Eu trabalhei, prestei um serviço, ministrei um treinamento para uma empresa conhecida, uma multinacional chamada GE, lá era a partir de 1,20 m. Então, no mínimo, considerar a partir de 2 metros do nível inferior. Então, o nível de referência, a primeira coisa que a gente tem que entender para ver se é trabalho em altura. Acima de quantos metros? 2 metros. E o outro item é o seguinte: onde haja risco de queda. Você pode trabalhar 100 metros de altura. Se não houver risco de queda, você não estará trabalhando em altura. Tranquilo? Então, vou dar alguns exemplos. Aqui sou eu, aqui nessa escada tipo marinheiro. Eu estou trabalhando em altura aqui. Por quê? Porque, primeiro, há o risco de queda. Eu posso cair lá embaixo, no nível inferior. Então, há o risco de queda. E, segundo, que essa diferença de nível, onde estão os meus pés para o nível inferior, ele tem mais de 2 metros de altura. Então, esses dois itens aí mata. E alguém pode dizer, mas você está tão equipado, Ronildo, então não tem risco. Não, tem risco sim. Se não houvesse risco de queda, eu não estaria utilizando esses equipamentos que a gente vai ver lá na frente, que vai reduzir, né, os impactos aí da queda. Outra coisa, gente, o trabalhador e às vezes algumas coordenações alegam o tempo do serviço. Por isso que eu coloquei esse relógio aqui, esse cronômetro, para me lembrar desse item, né? Não sei se você já ouviu. Se você já ouviu, comenta aqui embaixo. Você vai falar com alguém
e alguém diz assim, olha, mas é só 1 minutinho, é só 2 minutinhos, é só 3 minutinhos. Você já passou por isso? Se você já passou, faz um comentário. Eu já passei diversas vezes por isso. A NR35, ela é clara, ela não deixa, ela não fala de atividades a partir de 20 minutos, é considerado trabalho em altura. Ela fala toda a atividade. Ela não quer saber do tempo. Em 1 minuto, em 10 segundos, em 5 segundos, você pode perder a sua vida. O trabalhador pode perder a vida dele. Beleza, pessoal? Então, fica ligado aí. Não existe essa questão de tempo. E não existe questão de atividade. É só pintura, é só funilaria, é só solda, caldeiraria. Não. É qualquer atividade que tenha pessoas trabalhando a partir de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Beleza? Vamos dar alguns exemplos aqui, tá, nessas imagens. Então, vamos aqui para esse camarada aqui que está usando a linha de vida. Aqui é o nível inferior? Não, o nível inferior é aquele nível aqui, ó, do asfalto, lá embaixo. Então, não é esse. Tem mais de 2 metros? Com certeza tem. Por isso que o trabalhador está utilizando aqui uma linha de vida. Mesma coisa nessas imagens aqui de baixo, né? Então ele não está no nível inferior, ele está numa cobertura, e o nível inferior é esse de baixo aqui. Se tem mais de 2 metros, é trabalho em altura. Mesma coisa esse trabalhador aqui. E esse do telhado, né? Será se eles não estão trabalhando em altura? O que é que você acha? Deixa seu comentário. Olha que situação. Com certeza estão trabalhando em altura, e uma das atividades mais perigosas, que é um trabalho em um plano inclinado, ou seja, em um telhado. E por que eles não usam equipamentos? Não sei o porquê, tá? Mas deveriam estar utilizando. Eu acho que ele acha que está no nível inferior, e com certeza não, ele não está no nível inferior. E a gente vai olhando aqui outras atividades, a gente olha alguns absurdos, lembrando que essas imagens que a gente está utilizando são imagens de domínio público, tá, na internet, tá? Então está aqui, ó, uma reforma em uma igreja. Tá? Olha como é que estão trabalhando as pessoas, e patrocinada por uma grande empresa essa obra, tá, gente? Sem falar nome aqui, mas olha que situação ainda encontramos no nosso Brasil, agora ainda no século XXI. Olha que situação de trabalho em altura, né? Sem equipamentos nenhum, sem EPI nenhum, não utilizando nenhum tipo de equipamento de segurança. As atividades de andaimes é interessante também, porque mesmo o trabalhador trabalhando aqui, gente, ó, dentro de um guarda-corpo, o nível inferior aqui é esse aqui de baixo. Por quê? Porque existe o risco de queda, existe o risco do tombamento também do equipamento. Então, o nível inferior, consideramos esse aqui. Em algumas atividades vai gerar alguma dúvida. Qual é o nível inferior que vai ser considerado ou que deve ser considerado? Nos meus treinamentos, eu defini uma frase, uma forma de todo mundo entender e ficar sem dúvida nenhuma. Eu peço para ele fazer uma reflexão e fazer a seguinte pergunta para o trabalhador, você que está me assistindo. Onde é que ele pode cair? Onde é que eu posso cair? Tá? Exemplo. Esse trabalhador aqui, ele pode cair onde? Ele pode cair aqui dentro? Pode. Mas também ele pode cair lá embaixo? Pode. Então eu vou levar em consideração o nível que ele pode cair, aquele nível maior, de diferença maior. Então, se ele pode cair aqui dentro, não tem mais de 2 metros, mas ele pode cair aqui embaixo, que vai ter 5 metros, 6 metros, e a norma fala que é trabalho em altura. Mesma coisa aqui. Onde é que esse profissional aqui pode cair? Pode cair aqui no telhado? Pode. Esse telhado pode ser dele cair lá dentro? Pode. Como ele pode cair lá fora? Então, qual é a diferença de nível maior, né? Aquele lá de baixo? Tem mais de 2 metros aqui onde ele pode cair no asfalto? Tem. Então, é trabalho em altura. Mesma coisa aqui. Onde é que esse colega pode cair? Lá aqui por fora, lá embaixo. Tem mais de 2 metros de altura? Se tiver, é trabalho em altura, porque há o risco de queda e ele está trabalhando em altura. Beleza, pessoal? Então, esse é a nossa aula de hoje do item 1.2, tá? Fiquem todos com Deus.
Tá aí os nossos contatos, WhatsApp 82998054510 e terminamos mais uma aula da NR35 comentada e ilustrada. Então fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.